A paz, eu sou a Kátia Natural World Aromaterapy. Bem, hoje eu venho um papo aberto com vocês e o tema é: você se coloca no lugar das pessoas? Bem, na verdade esse tema dá vazão para muitas coisas, não é verdade? Bem, mas esses dias conversando com alguns alunos que têm várias questões e o principal é, geralmente as mulheres da minha idade, de 40 para 50 anos, principalmente 50 anos ou 60 anos, muitas vezes elas não conversam com seus cônjuges, porque, ainda mais em relação ao sexo, por quê? Porque a educação não foi voltada a isso. Só que você, homem que está assistindo o nosso vídeo, você já parou para se colocar no lugar da sua esposa, principalmente em relação ao sexo? Será que você agrada a sua esposa, tem esse tempo de lembrar que ela precisa se lubrificar, que ela precisa se excitar para ter uma relação sexual? Você já parou para pensar que por que ela tem dor de cabeça toda vez que você quer sexo? Em vez dela simplesmente ter a vontade, o prazer, lembrar que ela também vai sentir orgasmo. Mas você já parou para pensar que será que a sua esposa já teve orgasmo na vida dela? Opa! Então são coisas para se pensar, gente. Principalmente voltado isso em relação ao sexo entre casais. Por quê? Porque depois de uma certa idade, muitos homens ainda querem ter a vida sexual ativa, mas esquecem de fazer alguma coisa para manter essa vida sexual ativa. Primeiramente, gente, eu tenho que lembrar das minhas palavras de incentivo, de sempre estimular a minha esposa e ao mesmo tempo lembrar de tratar ela como realmente uma rainha e não simplesmente como um objeto. Esse é o problema, muitas mulheres têm reclamado que que seus maridos na hora do sexo, eles não querem saber, eles estão com vontade, eles só acham que eles têm que ser satisfeitos, mas não se preocupam em satisfazer. Isso é muito complicado, gente. Por quê? Porque na verdade, gente, a gente pode ter vida sexual ativa até os seus 70, 80, 90 anos, desde que eu saiba ter um carinho, um amor, uma cumplicidade entre as duas pessoas para que isso aconteça. Então, para isso, gente, eu tenho que aprender a conversar. Não importa que você tem 40 anos de casado e você nunca falou de sexo com a sua esposa. Comece agora. Pergunta para ela como que você se sente. Tá tudo bem? Tá gostoso? Tá confortável? Aprenda que ainda há tempo de mudança. Não importa a idade que você tem como mudar. Então se coloque um pouquinho no lugar da sua esposa. E você também, esposa, se coloque no lugar do seu marido, que às vezes chega do trabalho cansado e às vezes ele quer em relação do sexo para extravasar todo o estresse que ele teve. Então, gente, a gente sempre tem que saber o equilíbrio das coisas, mas se colocar no lugar dos outros. Isso relacionado ao sexo. Mas também a gente tem que se pôr no lugar das pessoas em relação a quê? Em relação ao dia a dia, gente. Quantas vezes eu encontro com uma pessoa mal-humorada e simplesmente eu já quero também dar outra patada nela. Eu não me preocupo se por um acaso ela não teve um dia terrível. Não, lógico que eu tenho que entender que as pessoas não têm que descontar uma nas outras, mas você já parou para se colocar no lugar dela, que as pessoas que são muito violentas ou são amarguradas, elas vão dando respostas ou dando ataque que é mais fácil do que se defender? É uma forma de defesa também. Mas eu tenho que pensar sobre várias coisas. Também quando uma criança que muitas vezes não está falando, você já se pôs no lugar dela, por que será que ela não está falando? Por que ela não está se comunicando? Como que está o ambiente da casa? Como está o ambiente que ela vive? Será que é tão simples assim? Eu tenho que me colocar sempre no lugar tanto de filho, quanto pai, quanto esposa, quanto amigo, porque às vezes a gente esquece de se colocar no lugar das pessoas e querer entender um pouquinho mais o que cada um está passando. Eu coloquei hoje o ênfase em relação ao sexo, por quê? Porque é isso que está acontecendo muito dentro dos casamentos, que os casamentos as pessoas acham que por um acaso eu tenho que agradar porque eu fui educado dessa forma, aí você tem que agradar seu marido porque senão ele vai pular o muro. Gente, lembra de um detalhe bem básico, ainda mais quem está aqui no Japão. Quando você trabalha na fábrica, todo mundo está de boche, com o mesmo uniforme, está sem maquiagem, sem unha para fazer, sabe? Cansada, com aquela cara de acabada e vai trabalhar. E não é pelo sexo que você começa a se envolver com as outras pessoas, e sim pela falta de atenção. Ou seja, se lá na fábrica todo dia a pessoa chega e fala: "Oi, fulana, você tá bem? Ai, você tá com uma cara de cansada, aconteceu alguma coisa?" A pessoa que trabalha comigo na fábrica fica mais tempo comigo, me dá mais atenção do que meu próprio cônjuge.
Então, gente, é isso que falta. Não é sexo que faz as pessoas pularem o muro, e sim atenção, carinho, amor e respeito. Então, gente, comecem a praticar, comecem a colocar um pouquinho no papel das outras, para que assim você tenha uma mudança de comportamento. Gente, gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe as informações e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!